Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que Vitinho é o novo jogador do Corinthians e eu vou te falar tempo de contrato e salário de Vitinho, todos os detalhes para você aqui agora nesse blend de informações. Vamos também falar que o Corinthians vai trazer mais um atacante. É certeza que vem mais um atacante por aí. Eu vou te falar qual pode ser esse atacante. Tudo isso agora no blend, que ainda tem boa grana entrando nos cofres do Corinthians com a classificação na Copa do Brasil e informação exclusiva em relação a uma segunda reunião entre Corinthians e Santos Laguna, no caso, Félix Torres. Tudo isso agora para você. Vamos embora, deixa o like, deixa o hype e vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Quero falar primeiro da classificação do Coringão, né? O Coringão classificou bonito, né, na soma dos dois jogos, 3-0 no Palmeiras, venceu por 2-0 fora de casa, um placar espetacular, e mais do que isso, além da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians garante uma boa bolada, né, uma grana que vem num momento muito importante nessa classificação, vale mais do que pontos, vale mais do que campo e bola, o Corinthians recebe, tá? Melhor, vai receber, ou já recebeu, enfim, não sei quando vai cair na conta. R$ 4.740.750, quase 5 milhões de reais. Levando em conta que o Corinthians tem agora para pagar ao Memphis Depay 11 milhões de reais, tem a grana da Nike, né, que vai entrar, que são 50 milhões de reais, pô, irmão, a grana tá chegando. Enfim, é importante esses 5 milhões aqui, já ajuda, por exemplo, a pagar o Memphis. Então é uma grana que vem numa boa hora, tá? Acumulando aí as fases anteriores, o Corinthians chega a R$ 10.694.250. Então já são 10 milhões em premiações, tá? O Corinthians, né, o Corinthians sabe, né, que a Copa do Brasil sempre dá uma boa premiação. Ao todo, né, o Timão pode chegar aí a quase 98 milhões de reais em prêmios, né, com o possível tetracampeonato da Copa do Brasil. Vamos aguardar, porque vai ter agora o sorteio dos adversários, né, enfim, para estar passando para vocês, né, quando, né, e contra quem o Corinthians vai jogar na próxima fase. A grana tá chegando, hein? Isso aí, tia Leila. Tia Leila, sei lá, comenta aqui embaixo. Corintiano hoje é só sorriso por aí, né? Olha só, vamos falar agora, né, sobre grana também. Essa é uma situação meio complicada. O Corinthians deve, né, 34 milhões de reais ao Santos Laguna, 6 milhões e meio de dólares. O Corinthians já perdeu na FIFA. O CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, já deu, né, causa ganha, né, ao Santos Laguna. O Corinthians recorreu e eles não aceitaram. Enfim, o Corinthians tem que pagar até segunda-feira, senão vai sofrer no transfer ban. A diretoria do Corinthians está correndo muito para fechar contratações, até por conta desse transfer ban, porque ela teme não chegar a um acordo com o Félix Torres. Então o Corinthians meio que está tentando fechar todos os acordos já essa semana, tá, para não sofrer aí o risco, né, de não poder contratar nenhum jogador. Informação exclusiva, já teve a primeira reunião entre Corinthians e Santos Laguna. O Santos Laguna não quer a devolução do Félix Torres e o Corinthians estuda o parcelamento, conversa com o Santos Laguna em relação ao parcelamento, né? Foram cogitadas algumas situações e uma segunda reunião está marcada para esta sexta-feira entre Corinthians e Santos Laguna, para o Santos Laguna passar uma posição do que achou das propostas, né, que foram feitas pelo Corinthians, todas em prestações, tá? Todas em suaves prestações. Essa é a proposta que o Corinthians fez e é a única possibilidade que o Corinthians tem de pagar o Santos Laguna em relação ao Félix Torres, herança de Augusto Melo. E vão ter outras heranças de Augusto, como, por exemplo, no caso Garro, no caso Matias Rojas, que também tem a parcela do Duílio. Enfim, esse é o Corinthians, né, Osmar Stabile tentando colocar a casa em ordem, tá? Mas são 34 milhões, imagine gastar todo o dinheiro da Nike nisso. O Corinthians está tentando parcelar. Segunda reunião nesta sexta-feira, informação exclusiva para você. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai dar nessa reunião, hein? Será que o Corinthians consegue um bom negócio?
Vamos torcer. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, dá pra gente, né, caminhar agora, né? Dá pra gente caminhar agora até, ó, as fontes aqui, ó, as informações estão chegando, né? Dá pra gente caminhar agora até o final falando de mercado da bola de reforços, né? Por quê? O Corinthians, né? O Corinthians, ele tem, ó, tá chegando até a informação que eu ia já dar aqui para vocês. O Corinthians fechou com o Vitinho, tá? O Corinthians fechou com o Vitinho, né? Ó, tá até chegando a informação redonda que eu vou dar para vocês agora aqui, na hora da gravação, que legal. Porque eu já ia afirmar uma coisa aqui em relação ao salário, agora eu tenho algo exato para passar para vocês, tá? Corinthians, o atacante Vitinho passou nos exames médicos, tá? E assina com o Corinthians até o fim de 2026. Esse é o tempo de contrato de Vitinho e Corinthians. Achei ótimo, porque se não der certo a contratação, se ele não for bem, não fica aquela coisa louca de Pedro Raul, 5 anos, não sei mais quem, 2 anos, 3 anos, porque tudo era 2, 3 anos no Corinthians, né? Então achei honesta, né, a contratação e achei o tempo de contrato muito justo, honesto, gostei, tá? Acaba me agradando mais a contratação. E me agrada mais ainda, né, porque o salário, né, do Vitinho não chega a R$1 milhão, né? Tem muita gente cogitando, falando em 1.300.000, 1.200.000. O contrato do Vitinho chega, né, o salário do Vitinho chega a 800, tá? Deixa eu até perguntar aqui. O contrato do Vitinho chega, né, o salário do Vitinho chega a R$800.000 por mês. Esse é o salário de Vitinho, né, com a camisa do Corinthians, sempre Samir Cascalho trazendo o salário para vocês, porque eu acho que isso é muito notícia, né? Por exemplo, 1.300.000 já é motivo de críticas, né? Muita gente já estava pegando no pé em relação a isso. E a gente tem que entender também, né? O Vitinho já é um jogador experiente, jogou no Flamengo, enfim, Botafogo, Internacional de Porto Alegre, né? Estava no futebol árabe. Hoje você não contrata um jogador de beirada de campo, né? Com experiência, principalmente, por 400, 500 mil reais, infelizmente. Então o Corinthians fecha a contratação de Vitinho, contrato até o final de 2026, gostei do tempo de contrato e acho que os R$800.000 por mês realmente é o que dá para pagar. Se desse para pagar menos, melhor ainda, mas é o que dá para pagar hoje em dia, tá? Além do Vitinho, o Corinthians quer contratar mais um jogador para o ataque. Uma fonte me afirmou hoje, tá? Vem mais um atacante, precisa e vai vir mais um atacante. O Corinthians hoje negocia com o Victor Sá e com o Caio César. Victor Sá do Krasnodar, né, lá da Rússia, e o Victor e o Caio César, que está no Al Hilal, tá? O Caio César já tem um contrato mais longo, né? O nosso querido Victor Sá já até o meio de 2026. Então, gente, um desses dois pode reforçar o Corinthians. O Corinthians está com esperança de fechar com um dos dois, está com esperança também de fechar com o lateral direito, o Ricardo Isgaio, jogador do Sport de Portugal. Dentro do Corinthians, eles dão entre Corinthians e Ricardo Isgaio já está tudo certo. Só precisa da liberação do Sport, né, o clube de Portugal, porque ele também, né, tem contrato até o meio do ano que vem. Vamos aguardar, mas novos reforços virão. O Isgaio depende da liberação do Sport e o Corinthians acredita, está esperançoso que pode fechar ou com o Caio César ou com o Victor Sá, e aí o Corinthians teria 2 atacantes de beirada e reforçando bem a posição, que é considerada a mais carente pela comissão técnica e diretoria do clube. Gostou? Aqui no canal Café do Setorista é assim. Vamos falar do Corinthians, que conseguiu a classificação à próxima fase da Copa do Brasil, venceu o Palmeiras no Allianz Parque pelo placar de 2-0, já tinha vencido o Palmeiras no primeiro jogo pelo placar de 1-0, gol do Memphis. No segundo jogo, ontem, no Allianz Parque, venceu por 2-0, gols do Bidu e também do Gustavo Henrique. Vitória maiúscula do Corinthians, uma vitória espetacular do Corinthians, que está classificado. Sobre essa vitória, o Romero publicou hoje nas redes sociais
O Romero é símbolo da garra do Corinthians, né? Entrou em campo ontem quando o Memphis saiu machucado, né? Jogou boa parte do jogo, assumindo a faixa de capitão, que inclusive estava com o Garro. Quando o Romero entrou em campo, ele assumiu a faixa de capitão. É sinal da moral que o Romero tem com o elenco corintiano, da liderança que ele tem na equipe. E aí ele disse o seguinte nas redes sociais: podem falar do momento, dos problemas, das crises, mas tem coisas que nunca vão faltar: raça, entrega e vontade de ganhar, principalmente contra eles, porque aqui não tem conversa, tem atitude. Aqui é Corinthians, aqui é sangue no olho, aqui é tapa na orelha, aqui sempre será o jogo da vida, porque aqui não é brincadeira e vocês sabem disso. Classificados para as quartas da Copa do Brasil. Vamos todos juntos. Tá aí o post que fez o Romero, simbolizando, retratando, ilustrando exatamente o sentimento da torcida do Corinthians pela vitória sobre a equipe do Palmeiras pelo placar de 2-0. O Corinthians está classificado à próxima fase da competição. Ainda tem jogos hoje na Copa do Brasil e depois tem o sorteio na próxima terça-feira para saber quem será o próximo adversário do Corinthians na Copa do Brasil. E o Corinthians que ganhou quase que 5 milhões de reais de prêmio por esta classificação. Vai entrar, portanto, um bom dinheiro para o Corinthians por causa desta classificação. O Flamengo já foi eliminado, São Paulo eliminado, times importantes, o Palmeiras eliminado, então a Copa do Brasil se abre como possibilidade importante para o Corinthians conquistar mais um título na temporada, o Corinthians que já foi campeão paulista também em cima do Palmeiras. Deixa eu falar de reforços, porque ainda não é oficial, mas Vitinho, de 31 anos, está muito próximo de ser anunciado como reforço do Corinthians. Já dá para cravar que Vitinho é o novo reforço do Corinthians. Ele passou pelos exames médicos hoje, foi liberado pelos exames médicos, né? Passou pelos exames médicos, não deu nada de errado com o Vitinho. E agora é só questões burocráticas para assinar o contrato com o Clube de Parque São Jorge. Ele deve ganhar cerca de 800 mil reais no Corinthians e o contrato deve ser assinado até dezembro de 2026. 1 ano e meio de contrato, portanto. O Vitinho estava livre no mercado, isso foi importante para a contratação do Corinthians. Ele estava jogando na Arábia, né? Mas acabou ficando livre no mercado. Jogador que foi revelado na base do Botafogo, teve passagem pelo Internacional, teve passagem importante pelo Flamengo, e é um jogador que reúne as características que o Dorival Júnior quer para o time. O Dorival Júnior pediu um reforço com as características do Vitinho. Jogador que tem o drible, né, ele é muito bom de drible, tem velocidade, tem finalização, isso tudo com a perna direita, pelos lados do campo. Ele é jogador de ponta, né? Ponta direita, ponta esquerda. Então o Dorival Júnior pediu essa contratação para o time do Corinthians e o Corinthians aceitou esta contratação. O Vitinho, portanto, deve ser anunciado, talvez ainda hoje, oficialmente, como reforço do Corinthians, o primeiro reforço. O Corinthians acelera, bota o pé no acelerador para tentar as contratações até segunda-feira, porque na segunda-feira o Corinthians corre o risco de tomar o transfer ban, se ele não pagar 33 milhões de reais que ele deve ao Santos Laguna pela contratação do Félix Torres. Se o Corinthians não pagar esses 33 milhões de reais, o Corinthians corre o risco de ser impedido de realizar contratações na janela de transferências. Por isso, o Corinthians corre contra o tempo para tentar, antes de segunda-feira, fazer estas contratações. O Corinthians está em reunião, já fez 2 reuniões com o Santos Laguna do México para tentar fazer um acerto, para ver se consegue pagar o Félix Torres em suaves prestações, né?
mas não sei se o Santos Laguna vai topar esse acordo com o Corinthians. E um detalhe, amigos, que é muito importante, ainda falando do mercado da bola, o Corinthians ainda quer mais reforços, e mais reforços devem chegar. O Corinthians continua negociando com o Caio César, do Al Hilal, da Arábia Saudita, atacante de 21 anos, o Al Hilal que disputou o Campeonato Mundial de Clubes. O Corinthians continua negociando com o Al Hilal, seria a contratação por empréstimo, também é jogador de velocidade, também é jogador de ponta, jogador que joga pelas pontas, e o Corinthians também está negociando com o Vitor Sá, do Krasnodar da Rússia. Também é jogador que joga pelos lados, também é jogador de ponta. O Vitor Sá, que também jogou, a exemplo do Vitinho, também jogou no Botafogo. São indicações do técnico Dorival Júnior, que entende que o time precisa de reforços com esse perfil, né? O Dorival Júnior, que ganhou muita moral com a classificação do Corinthians ontem sobre a equipe do Palmeiras, e mais tranquilidade para continuar trabalhando no clube. Bom, o Corinthians agora vai jogar na próxima segunda-feira contra o Juventude de Caxias do Sul, lá em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Só na segunda-feira. E aí existe uma preocupação muito grande em relação ao Memphis. Com certeza o Memphis não vai jogar segunda-feira. Agora, qual será a gravidade da lesão, né? O Memphis saiu machucado, provavelmente uma lesão na coxa, né? Mas aí, qual será a gravidade? Será que é uma lesão leve? Será que é uma lesão mais complicada? Tomara seja uma lesão leve, né? O Memphis vai passar por exames médicos, o Corinthians deve emitir ainda hoje um comunicado sobre a contusão do Memphis. Tomara seja uma lesão leve para que o Memphis não fique muito tempo longe do time do Corinthians, né? Porque o Memphis faz muita falta à equipe corintiana. E sábado, senhoras e senhores, tem a Assembleia de Sócios que vai definir pela permanência ou não do presidente afastado Augusto Melo. E é claro que tudo você vai acompanhar aqui no canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, não deixe de fazer a sua inscrição. Deixe o seu like, que é sempre muito importante para você ficar bem atualizado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua opinião, porque eu leio todos os comentários. Faça parte do clube de membros do canal, faça parte do grupo de WhatsApp do Cara do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians. Tchau!